E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você chegou até esse vídeo, é porque muito provavelmente você tá afim de dar uma melhorada no visual dos seus canais de conteúdo, não é mesmo? Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou te ajudar a criar a sua própria overlay. E para você ter acesso ao conteúdo completo, é só você clicar na playlist que tá aqui na descrição. Nesse mini curso aqui você vai aprender a fazer uma borda de câmera estática, uma animada, uma transição de cena, alertas e uma telinha de início e encerramento de live bem simples. Vou mostrar um pouco para você sobre o Photoshop e o After Effects. Essas são as ferramentas que eu uso diariamente para fazer as minhas criações. São softwares bem complexos, mas a minha ideia aqui é trazer de uma forma mais objetiva e simples para ajudar a deixar a sua live um pouco mais atrativa. Então, sem mais delongas, vamos para a tela que eu já vou apresentar para você o Photoshop. E antes de começar, queria contar que quem é membro do canal tem acesso exclusivo a uma área premium no meu Discord. Lá você vai poder tirar dúvidas e ter suas criações analisadas por mim. E além de conteúdo que eu vou soltar também somente lá. O link do servidor do Discord está na descrição do vídeo. Senhoras e senhores, Photoshop. E essa daqui é a primeira janelinha que vocês encontram assim que abrem o programa. E aqui em cima a gente tem algumas abas que são padrões do Windows e de softwares do Windows e do Mac, né? Mas aí mais pra frente a gente vai falar sobre isso um pouco, principalmente na hora de exportar o arquivo, tá? Mas aí a gente tem aqui também do lado algumas coisinhas legais, e esse Learn, ele tem umas paradinhas bem interessantes, cara. Algumas dicas que você pode pegar e aprender, tutoriais pra você aprender a mexer no Photoshop. Então se você quiser ir mais a fundo dentro do software, você pode ver algumas dessas coisas, ou então procurar tutoriais no YouTube, que é o que não falta, beleza? Mas o nosso intuito aqui é ser objetivo e simples, assim como eu falei, e a gente vai aprender apenas como fazer uma bordinha de câmera estática. Mas antes da gente aprender a fazer uma borda de câmera estática, eu vou fazer um overview aqui e passar um pouco pelas ferramentas e como que você vai fazer o seu arquivo antes mesmo da gente começar a criar, tá? Então primeiro a gente vai clicar aqui no New File, né, novo arquivo, se o seu tiver em português. E a gente vai fazer um arquivo aqui do lado, ó, com a medida em pixels e 1920 por 1080. Esse daqui é o formato da tela Full HD, a tela comum que a gente vê no YouTube, na Twitch, enfim, em várias outras plataformas aí que você consegue acessar os vídeos. Quando a gente vê, por exemplo, Reels ou TikTok, é o inverso, é 1080 por 1920, porque é a versão vertical do Full HD, né? Então, no caso aqui, para a gente fazer a nossa bordinha de câmera, a gente vai fazer um arquivo de 1920 por 1080. Na resolução a gente vai deixar 72, tá? Acima disso, quando a gente começa a falar de impressão, normalmente a gente deixa em 300 dpi, da resolução de 300, quando a gente vai fazer algum arquivo para impressão. Como a gente vai mexer só em tela, em monitores, então a gente deixa no 72, que é mais do que suficiente, e o arquivo também não vai ficar tão pesado, tá? Na Color Mode a gente vai deixar RGB, porque quando a gente fala de CMYK, por exemplo, é para impressão. Mais uma vez, como a gente está falando de tela, a gente deixa no RGB. E o Background Content, que é o fundo, né? A gente vai deixar ele transparente. Provavelmente o seu vai estar em padrão no branco. A gente vai deixar no transparente aqui, por quê? Porque a gente quer depois salvar um arquivo com fundo transparente, certo? Então não faz sentido a gente deixar ele com um fundo de cor. Beleza? Feito isso, a gente clica em criar, create, e aí a gente tem essa primeira tela. Nessa primeira tela a gente dá de cara com o nosso artboard, que é esse nosso espaço de trabalho, nossa área de trabalho. E você vê que ela tá quadriculadinha, isso significa que o nosso fundo é transparente, assim como a gente criou, certo? Então, tudo que eu for fazer aqui depois que salvar, se tiver esse quadriculado, significa que quando eu salvar, se eu salvar, por exemplo, num PNG, eu vou salvar ele com fundo transparente. Claro que existem alguns formatos de arquivo que não suportam o alpha, né, a transparência. Então, por exemplo, um JPEG, se a gente for salvar um JPEG, que é um formato de imagem comum, ele não vai ter transparência. Portanto, a gente vai precisar sempre salvar em PNG. Mas a gente vê isso mais pra frente. Aqui do lado esquerdo a gente tem as ferramentas disponíveis pra gente poder trabalhar dentro do Photoshop. Não vou entrar em detalhes, tá bom? Em todas elas. Vou mostrar só o que realmente a gente vai usar pra fazer o que a gente tá querendo fazer, que é a nossa bordinha de câmera, beleza? E vamos começar por aqui. A gente tá com essa primeira selecionada, que é a Move Tool. A Move Tool, ela serve pra gente mover o objeto que a gente tiver selecionado. E ó que legal, se você quiser assistir um videozinho para ele explicar para você como é que funciona um pouco mais a ferramenta, você pode ver, é um negócio muito legal que tem isso no Photoshop. Então, qualquer uma dessas ferramentas você vai ter um videozinho que vai conseguir te explicar um pouco melhor
sobre o que cada uma dessas ferramentas fazem, tá? Passando dessa ferramenta, eu vou lá para baixo, porque é onde me interessa mais nesse momento. A gente tem a Pen Tool. A Pen Tool vai ser uma ferramenta que a gente vai criar vértices e caminhos, né? Entre um vértice e outro a gente cria um caminho, um path. E a gente vai usar essa ferramenta caso a gente queira criar uma forma irregular. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma borda de câmera que tenha uma ponta aqui que não seja uma ponta assim, 90 graus, que eu faça um ângulo diferente. Eu posso usar essa ferramenta para fazer exatamente esse desenho, tá vendo? Eu posso vir aqui, faço esse desenho aqui e ó, tá vendo? Eu tenho um formato aqui de câmera um pouco diferente do convencional. É para isso que serve essa Pen Tool, pra gente poder fazer esse tipo de coisa. Abaixo, a gente tem essa setinha, antes de eu falar sobre a ferramenta de texto, a gente tem essas setinhas. Essas setinhas, a gente tem duas, uma preta e uma branca. A preta, se a gente seleciona ela, se a gente usa ela, quando a gente clica num vértice, a gente vai mexer em todo o caminho criado que esse vértice está ligado. Então, todos os outros vértices que estiverem ligados a esse carinha aqui, eles vão andar junto com essa ferramenta, com essa setinha preta. Se eu escolher a ferramenta branca, ela é uma ferramenta de Direct Selection Tool. O que isso significa? Se eu clicar em um vértice, você vê que todos os outros ficaram brancos, significa que eu estou mexendo apenas nesse vértice aqui. Então, ó, eu consigo fazer qualquer tipo de movimento apenas no vértice criado. Então, de repente, às vezes eu quero fazer um microajuste. Não gostei desse formato, quero subir um pouquinho mais. Quero deixar um pouquinho mais assim, ó. A gente consegue fazer esse tipo de ajuste usando essa ferramenta. Beleza? Outra coisa que a gente vai ver agora, então, é a ferramenta de texto, certo? Quando a gente clica no T e clica dentro da nossa área, vai aparecer esse Lorem Ipsum, mas a gente vai poder escrever o que a gente quiser. Então eu vou escrever meu nome aqui, por exemplo, e usar a Move Tool para mover o texto, tá vendo? Essa Move Tool serve para isso, pra gente, assim que a gente criar objetos, a gente conseguir mover eles. Isso aqui, esse texto vai ser o texto que a gente provavelmente vai usar para colocar no nome da nossa borda de câmera, né? O nosso nome, no caso. Então, se eu usar a Move Tool, eu consigo escolher em qualquer lugar onde eu possa colocar. Agora, se eu quiser aumentar esse tamanho, eu tenho duas formas de aumentar. Eu vou explicar primeiro essa primeira, que é usando o Ctrl T. O Ctrl T, a gente habilita o Transform, que é a ferramenta que a gente vai fazer para transformar, né, para mudar o tamanho do nosso objeto. Então, se eu selecionar, por exemplo, esse vértice aqui, eu consigo clicar e arrastar e aumentar ele, assim como eu consigo clicar desse lado e aumentar também, tá vendo? Aí é só eu dar um Enter e ele fica do tamanho que eu deixei. A gente tem outras opções no Transform, que é segurar o Shift, clicar e arrastar. Olha que interessante. Eu faço um Free Transform, que a gente chama, uma transformação livre. Eu posso deixar e distorcer da forma que eu quiser o nosso objeto. No texto, eu não recomendo fazer isso. Na verdade, eu não recomendo fazer isso em nenhum momento, a não ser que você já tenha muito costume ou muita habilidade ou queira fazer algo muito específico, porque não é legal você distorcer algum objeto ou alguma coisa sem ser proporcionalmente. Porque às vezes você pode estragar a fonte ou estragar o formato que você tinha feito inicialmente e depois se perder, e aí depois é difícil de você voltar. Então, só use o Shift em últimos casos. Sem o Shift, você consegue aumentar e diminuir ele na proporção. E segurando o Alt, você consegue aumentar e diminuir ele pelo centro desse quadradinho aqui, ó. Cliquei e segurei, tá vendo? Segurando o Alt, ele aumenta e diminui no centro do quadradinho. Aí a gente tem outra ferramenta, que é a ferramenta de forma. A gente tem a opção de ferramenta de retângulo, elipse, triângulo, etc, etc. A ferramenta de forma, a gente clica e arrasta, a gente cria uma forma, né, baseada num quadrado aqui. E aqui dentro desse quadrado, assim que a gente cria, ele já cria, tá vendo? Uma seleção em volta que é o Transform. E a gente consegue mexer e ajustar ele. Diferente do texto, por exemplo, esse Transform, assim que a gente cria, você pode distorcer ele do jeito que você quiser. Além de você ter essas bolinhas aqui no canto, que se você clicar e arrastar, você faz uma curva nas suas pontas, certo? Então as pontas elas ficam curvadas, tá? É uma opção de você também
transformar e deixar a sua criação do jeito que você quiser. Se eu clicar no Move Tool, essa seleção em volta dela vai sumir. E ela só vai voltar se eu clicar de volta na ferramenta do Rectangle Tool. Mas eu também posso, se eu quiser, clicar no Ctrl T e aí sim aumentar ela em escala. Tá vendo? Olha que interessante. Se eu apertar Ctrl T, eu consigo aumentar em escala. Se eu tiver na seleção do retângulo, eu vou mexer ela na distorção que eu quiser de uma forma livre. E as outras duas últimas ferramentinhas são essa mãozinha, que é a Hand Tool, que ela, se você apertar a barra de espaço e segurar, você segura, você habilita ela. E aí é um atalho bem legal, eu costumo usar bastante segurando a barra de espaço. Você aperta a barra de espaço e segura, o que essa mãozinha vai fazer? Ela vai mexer em toda a nossa área de trabalho aqui. Então, por exemplo, se eu usar aqui a nossa ferramenta de zoom, eu clico e arrasto para a direita, eu dou zoom in, e eu clico e arrasto para a esquerda, eu dou zoom out. Então, por exemplo, se eu der um zoom in aqui, ó, no K, e eu quiser ir ver o BAP, eu posso clicar e segurar, na verdade, apertar e segurar a barra de espaço e arrastar para o lado, que eu consigo ver o BAP de um jeito mais fácil. Outra forma de você dar zoom in e zoom out é você segurar o seu Alt e usar o scroll do mouse para fazer isso, tá? É uma outra opção também. Outra coisa que eu quero apresentar para vocês dentro do Photoshop é o lado direito da interface, que é aqui, ó, onde a gente vai encontrar algumas coisinhas importantes. A gente tem várias outras abas, mas a gente não precisa se atentar a elas agora. A primeira aba que a gente vai falar vai ser a aba de cor. Tá vendo que se você clica e arrasta aqui, ó, você mexe bastante aqui no esquema de cor do software. Então, por exemplo, se eu tiver com o meu texto selecionado, eu clico 2 vezes nele, eu seleciono ele, assim como a gente seleciona, por exemplo, o texto no Word. Se eu selecionar ele aqui e mexer nessa cor, tá vendo que tá mudando ali, ó? Eu vou pôr aqui um amarelo, por exemplo. Vou selecionar um amarelo aqui escuro. Se eu clicar na Move Tool, ó, a gente vai ver que mudou a cor para amarelo, beleza? Essa é uma das formas de se mudar a cor. Outra forma de se mudar a cor é aqui na abinha de propriedades. Aqui na abinha de propriedades a gente consegue fazer várias coisas. Uma delas é mudar a fonte, a gente pode escolher entre várias outras fontes. Se ela é regular, bold, aí depende do tipo de fonte que você escolher. Aqui, clicando, tá vendo que abre uma setinha, ó? Clicando e arrastando para o lado, a gente aumenta e diminui o tamanho da escala da fonte em pontos, tá? E desse lado aqui a gente aumenta o entre linha e desse lado aqui a gente aumenta o entre letras, tá vendo? Certo? Aqui a gente tem também, assim como o Word tem, o parágrafo alinhado à esquerda, alinhado à direita ou alinhado ao centro, assim como normalmente as ferramentas de texto. E a gente também consegue mudar a cor por aqui, ó. Se você clicar, vai abrir o esquema de cor e a gente consegue alterar da mesma forma como a gente alterou aqui, a gente altera aqui. Certo? Logo abaixo a gente tem as camadas, que são as layers. Elas são bem importantes para a gente definir hierarquias dentro das nossas camadas. Então, por exemplo, tudo que está mais acima significa que vai estar mais à frente. Então, como a gente está aqui, por exemplo, com o escrito Caio BAP e o retângulo ele está acima na hierarquia. Ele estando acima na hierarquia, o Caio BAP ele vai estar atrás dele. Olha, tá vendo? Atrás. Se eu clicar e arrastar o Caio BAP para cima do retângulo, o Caio BAP, o texto, vai vir para frente. Então é assim que funciona a hierarquia de camadas, tá bom? Assim, existem vários outros softwares que muitos de vocês provavelmente já devem ter brincado ou visto, como, por exemplo, dentro do TikTok, na edição do TikTok tem isso, no Canva, entre outros softwares que tem esse tipo de trabalho através de layers. É a mesma coisa, tá? Funciona da mesma maneira. Uma outra coisa que eu não falei, por exemplo, se a gente tá aqui, ó, na ferramenta do retângulo, a gente tem aqui nas propriedades a aparência do retângulo. Aqui eu também consigo mudar a cor, ou selecionando aqui nas cores mais recentes usadas, tá vendo? Ou eu posso clicar aqui nesse quadradinho e alterar para o jeito que eu quiser, tá? Aqui embaixo, então, a gente tem o preenchimento do retângulo e aqui o stroke é o contorno. Então eu posso também mudar a cor do contorno
de acordo com o meu desejo, certo? Aí, ó, a gente muda o contorno também. Aqui a gente consegue mexer na espessura do contorno, ó, tudo nas propriedades, tá vendo? Na espessura do contorno. E aqui a gente tem também, ó, as bordas arredondadas, da mesma forma que eu usei aquelas bolinhas, ó, quando a gente clica na forma a gente tem essas bolinhas, eu posso fazer isso por aqui também, ó, só clicando e arrastando, certo? Da mesma forma a gente consegue fazer isso. Então é isso, esse primeiro vídeo fica por aqui, foram poucas coisas que eu mostrei pra vocês, nossa, não foi acho que nem 5% da capacidade do Photoshop de ferramentas, mas foi o suficiente pra gente já se acostumar com o que a gente vai usar dentro do software para construir a nossa primeira webcam border. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para você. E não se esquece que esse é o primeiro vídeo de uma série, então na descrição você tem a playlist. Nessa playlist você consegue ver todos os vídeos dessa série e assista eles na sequência, porque tem tudo a ver o progresso que a gente vai fazer de acordo com as coisas que a gente for aprendendo. Então, a não ser que você já entenda um pouco mais sobre os softwares, dá para você ir pulando e descobrindo as outras coisas. Mas se você não tá nem um pouco acostumado com os softwares e como criar isso, eu recomendo você assistir certinho na ordem, tá bom? Então é isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.